Nessa semana, atenção, nesta semana deve acontecer a primeira reunião deste ano do Conselho Monetário Nacional, o CMN, em sua nova composição, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Entre todas as atribuições, o CMN é responsável pela definição das metas de inflação para o próximo ano. Normalmente, elas são anunciadas em julho, porém Lula antecipou o debate. Depois das críticas feitas pelo presidente, o Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano e a curva de juros futuros, que precifica uma redução no médio prazo, voltou a subir. E o dólar, que chegou a ser cotado a menos de R$5, retomou a alta. Por mais que as metas de inflação para os próximos 2 anos já estejam definidas, elas perderam o valor quando o presidente da República passou a considerá-las rigorosas demais. Bom, é a guerra BC versus Lula, que a gente está vendo esta queda de braço. A gente viu a ministra da Tecnologia falando: nós vamos baixar os juros na rua, né? Nós vamos baixar os juros no risca-faca. Ontem a gente viu uma publicação do deputado Zeca Dirceu convocando o pessoal para ir para a rua, em nome do Partido dos Trabalhadores, pela baixa dos juros. E aí eu fico abismado, sabe? Eu fico abismado porque não era a crítica, né, na época da pandemia, contra a ciência. Isso é contra a ciência. São negativistas da ciência. E a ciência econômica? Para onde vai? Né? Viva a ciência menos a econômica? Porque isso tem uma coisa que os governos com inspiração marxista provaram ao longo da história, é que todos eles, sem exceção nenhuma, falharam no aspecto econômico. E quando ele tenta jogar tudo nas costas do Roberto Campos Neto, mais uma tática de a culpa não foi minha, eu não tenho culpa, fico bem quietinho, no meu jeitinho eu boto para quebrar. E a culpa é do Roberto Campos Neto. E veja, o CMN tem 2 ministros do Lula. Para que serve o CMN? Para rever a meta de inflação. E também para conversar com o Banco Central sobre como a taxa dos juros pode cair. Ou seja, isso requer ação do governo, requer que ele faça um planejamento, coisa que a Frente Ampla votou no Lula mesmo sem ter. Não tinha um plano econômico, não tinha, não tem, como não há até este momento. Não há, é um fracasso econômico até esse momento. Os 100 primeiros dias de governo vão ser marcados apenas por críticas aos outros. Então é o seguinte, a gente não tem um plano de governo, não tem um plano para a economia, o Brasil não sabe o que quer, não sabe onde quer chegar, já anunciou que vai emprestar dinheiro para repúblicas quebradas, já devedoras. Ou seja, não vai perder só o dinheiro do empréstimo, vai perder também o dinheiro do Fundo Garantidor da Exportação, como aconteceu com Venezuela, Cuba e Moçambique, que o valor perdeu-se em dobro, porque o dinheiro do Fundo Garantidor é do Tesouro. Exato. Então, ele não apresenta nada, faz tudo errado, compra uma guerra contra um órgão autônomo, diz que ele não é imexível, e isso coloca em xeque também a viabilidade de ministros do STF. Porque se eles acharem, vamos derrubar na rua, porque é o Senado que tem que tomar prestações de conta, porque é o Senado que sabatina, é o Senado que garante que o indicado para o BC continue lá. Então, ele mexe com toda a estrutura para colocar a culpa nos outros, não apresenta nada que deveria apresentar. E todo mundo assistindo isso, e ninguém pressiona o Lula para apresentar alguma coisa que faça a taxa cair. E aí, vocês acreditam? Se alguém vai ganhar essa queda de braço ou não? O Senado diz que vai ficar do lado do BC. O mercadante está bem quieto. Mas Lula, Gleisi e a militância mais aguerrida estão atacando todo dia. O Senado fala que fica ao lado do Banco Central, mas, por outro lado, também afaga o Lula, né? E essas narrativas e tentativas de influenciar politicamente o Banco Central, porque isso é um fato. A gente entende, sim, que existem reuniões que devem ser feitas entre o governo, o Banco Central, o próprio Senado ali fazendo as questões, não é, de identificação, enfim, e de chamar para audiências públicas também, todo o processo que é necessário. Ok.
Mas o que nós estamos presenciando é toda uma estratégia e uma incitação de manifestações e de reiteradas, na verdade, narrativas políticas para conseguir interferir nas decisões do Banco Central, porque eles não estão fazendo isso como deveria, com base em reuniões, com base em relatórios, em reuniões adequadas que poderiam utilizar a partir daí, como você disse, Pavinato, as ciências e os relatórios previamente já estabelecidos para conseguir adequar essa situação, se ela poderá ou não ser modificada, porque isso precisa ser colocado também. Agora, quando nós vemos toda essa estratégia de pressão no Banco Central, eles simplesmente estão institucionalizando a interferência política dentro do BC, que não deveria acontecer. Deveria apenas ter as reuniões que são de praxe para conseguir encaminhar a política monetária do país. Infelizmente, nós estamos vendo essa estratégia, mas ninguém está colocando um breque nisso. Falar, olha, isso aqui não pode acontecer. Vamos sentar, vamos debater o que precisa. Mas quem que devia fazer isso? Bom, o Congresso, o Senado, pelo menos, não é? E se colocar um ponto final nessa situação. Porque não pode deixar que o Banco Central seja colocado nessa situação de constrangimento a ponto de acharem que toda essa movimentação, esse lobby, essa pressão política fará com que decisões que precisam ser técnicas passem a partir daí não ter nenhum mecanismo oficial para as interferências políticas ali do governo federal, não. Estão tratando ali um mecanismo informal de pressão política dentro do Banco Central. A partir daí, nós vamos ver e acompanhar se o Banco Central vai acompanhar, vai ficar firme nas suas posições, claro, sempre lembrando, precisa tomar decisões técnicas e as decisões, elas não são monocráticas, existe um comitê ali que define todas essas decisões. Por isso é muito estranho que se coloque toda essa situação nas costas do presidente do Banco Central, como se ele fosse o responsável por todos os problemas que nós estamos vivenciando no país. Agora, a questão macro que mais me incomoda, Davi, é esta investida contra a ciência econômica. Existe, você não quer chamar de ciência, não é uma ciência exata, como matemática, não é, mas é um conjunto de técnicas aperfeiçoadas ao longo do tempo, com base em experimentações de comunidades e povos. Né? Esse negativismo, né? Para onde pode levar a gente? Eu penso que tem essas duas questões, Pavinato. Essa que você coloca de uma politização que ignora dados, que ignora a ciência, que ignora... Isso está todo mundo de olho, né? Por exemplo, a própria Folha de São Paulo, semanas passadas, agora, as últimas 2 semanas, realizou uma série de sabatinas, de conversas com os professores do INSP, com grandes economistas do Brasil, questionando quais são, então, os planos do atual governo. Então, realmente, tem esse jogo político. Agora, eu gostei muito da fala também da Daniela, de trazer esse outro viés mais institucional. Peraí, agora nós temos a independência do Banco Central, né? E autonomia, né? A autonomia do Banco Central, e agora... existe uma ingerência, você vê, uma intenção de mais uma vez voltar a influenciar. Lembrando também que está no horizonte próximo a criação agora do real digital, quer dizer que finalmente vai ser uma moeda digital, moeda do direito financeiro, tem que ser emitida por um banco central, né? Os criptoativos, vai ser as verdadeiras criptomoedas agora, né? E isso, alguns acadêmicos falam que vai reconfigurar o sistema financeiro mundial de um modo mais denso, mais profundo do que está se achando. Já tem experimentos na China, o Reino Unido está pensando também e o real tem já esses grupos de trabalho pensando no... Mas assim mesmo, Jingle Bell acabou o papel? Acabou o papel e como que vai ser essa nova economia digital? Então, num horizonte de médio prazo, do próximo Pavinato, de médio prazo, existem grandes questões de direito financeiro e a gente, mais uma vez, tropeçando e não definimos ainda linhas básicas de relacionamento institucional. Isso me preocupa bastante, Davi, porque como nós vamos chegar ao ponto de utilizar uma tecnologia como blockchain
para fazer talvez uma stablecoin, é isso que estão querendo fazer aqui no Brasil com o real, mas tem que explicar. Mas stablecoin é muito estrangeirismo numa frase só, Dani. É uma moeda, não é, que seria pareada ao real, no nosso caso aqui no Brasil. Então, ela seria uma moeda que estaria com o mesmo valor ao real. Não precisa nem imprimir dinheiro mais para ferrar geral. O grande lance dos criptoativos e das moedas hoje é justamente não ter a intervenção do Estado. Isso que eu ia falar, Aí você fala, poxa, que pena, teremos... Mas essa é uma outra questão. Um pouco dessa forma. Essa é uma outra questão, porque da forma que eles vão utilizar, não é, um Estado colocando os criptoativos, utilizando o blockchain, seria uma centralização, mas não é possível centralizar a blockchain, né? Então, são questões muito complexas, porque para até a gente chegar lá, eu não sei nem o que nós é blockchain, precisamos... por exemplo. Se você de casa não sabe o que é blockchain, eu posso falar uma coisa aqui? Tá vendo? Eu vou ser mais simples possível, não esperem o contrário de mim. Já falar blockchain, então. Você falou sobre plano de economia que não tem, e isso resulta em que nós, na classe média aqui, o povo brasileiro que vai acabar pagando pato por isso, tá bom? Vai emprestar dinheiro para devedores quebrados. Eu achei muito engraçado isso, porque ainda não consigo engolir que o Brasil vai emprestar dinheiro. Eu não sei onde vai emprestar. E aí reclama que a taxa de juros está alta. Exatamente. Aí você falou, Dani, que eu fui anotando o que cada um estava falando aqui. O Senado fica ao lado do Banco Central. Na verdade, ele fica no meio, né? Não, então, foi por isso que eu falei. Isso, você falou. Ele fica no meio, porque se o Banco Central fizer um comum acordo com o atual presidente, o Senado apoia, tá tudo bem. Claro. Ele nunca vai medir forças. O Pacheco é especialista nisso, ele sabe o que está fazendo, não é à toa que ele está lá. Então ele sabe disso. Mas o Banco Central é um constrangimento exacerbado de Roberto Campos Neto. Só começou a sofrer uma pressão. Aí eu trago uma notícia aqui que saiu no dia 28/9/2022 pelo portal IG, que fala assim: Lula elogia Roberto Campos Neto e diz aceitar a autonomia do Banco Central. Ele, o ex-presidente naquela ocasião, né? Você não pode acreditar em candidato. Tudo bem, mas vamos lá. Mas é o discurso. O discurso foi o que ele vendeu. A narrativa do que eu estou querendo dizer aqui foi o discurso que ele vendeu. Ele estava fora. E quando estava fora, estava tudo paz e amor. Uma vez que ele entra, ele vê que ele não vai conseguir colocar em prática o que ele queria e começa a minar o Roberto Campos Neto. É só sobre isso. Esse é o modo operante do PT e do Lula. Nós não estamos vendo nada de novo. A transferência da responsabilidade sempre, porque assim a culpa não é minha. Eu, inclusive, lá apoiei ele, mas agora ele não está querendo baixar... Gente, não é que ele não quer baixar a taxa de juros ou que o BC simplesmente... É um controle da inflação. Exatamente, porque se você... Vamos lá, vamos voltar algumas casinhas econômicas. Se você tem uma taxa de juros, se mantém uma taxa de juros daquele, por exemplo, 13,75, que é o caso, a gente precisa entender o porquê. Porque se a gente diminui, existe mais consumo. Necessariamente, ou muito provavelmente, a gente vai deixar de controlar a inflação. E aí é muito pior, porque aí, de novo, o consumo... Então, assim, existe uma técnica e um porquê de tudo. Não é simplesmente, vamos baixar a taxa de juros porque todo mundo tem que pegar empréstimo mesmo, porque tem que ser mais barato. Claro, é mais populista, é mais sedutor e convence mais. Por isso que existe essa tentativa de ir pra rua e fazer e acontecer. Por quê? Porque nunca tem pauta clara e nunca tem um entendimento efetivo por trás do que significa a taxa de juros a 13,75 e um porquê. É a mesma coisa, se eu pego um empréstimo, você tem um empréstimo, você paga suas contas em dia, os seus juros, ele vai ser menor. Se você não paga suas contas em dias, os seus juros vai ser maior. É normal, é assim, dessa forma. Simplistas assim, para que a gente consiga tentar entender isso e saber que determinadas reclamações ou falar da autonomia do BC, nada tem a ver. É só discurso vazio. Agora, você sabe o que me irrita mais? O quê, Paulo? É o seguinte, a gente sabe que tem uma técnica, tem uma ciência econômica, né? Que a gente tem uma pessoa responsável, que até ganhou o prêmio de melhor presidente do Banco Central da América Latina. Pois é. Meu Deus. Aí você tem um monte de tarefa, um monte de coisas que podem ser perguntadas. Ok, vamos tentar baixar as taxas de juros. Você me manda um plano econômico, vamos definir essas pautas que estão apavorando o mercado. A gente entra numa conversa, mas não. Vou baixar na pressão. Eu fico imaginando, ele vai fazer como para baixar na pressão? Ele vai passar cerol na mão, aparar pela rabiola. Eu não sei como é que se baixa juros na pressão. Mas a questão que me incomodou ontem,
o Roberto Campos Neto, ele foi numa sabatina, numa TV, e a pergunta que fizeram para ele, a pergunta importante é a seguinte: o senhor foi votar de camiseta verde e amarela? Eu fiquei com vergonha alheia. Ai, isso aí. Meu Deus, né, cara? Essa é a pergunta que fazem para ele. Puta economista. O senhor foi votar de verde e amarelo? Esse é o Com nível. pessoas renomadas, né? O senhor foi votar de verde e amarelo? Isso é mais importante. O senhor foi... Como é que a população vai ter consciência se um dos principais programas de entrevista jornalístico se preocupa em perguntar se o senhor foi votar de camisa verde e amarela? Reforçando uma narrativa que está sendo colocada, não é? Porque o próprio governo está colocando, esse aí é o cara do Bolsonaro. Então, é muito perigoso que a própria imprensa coloque e reforce esse tipo de narrativa. Né? Eu vejo com bastante preocupação esse tipo de iniciativa, ou seja, é parte da imprensa reforçando uma narrativa e reforçando a pressão para que ocorra efetivamente mudanças a partir da pressão política. Olha, tá difícil.